E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo aqui do canal Biologia Minha Prova. Hoje eu estou trazendo uma aula dando uma ênfase para o que está acontecendo agora. Nós estamos olhando com uma visão para imaginar o que vocês poderão encontrar nessas provas de vestibulares agora, neste ano e também no futuro próximo. Também, obviamente, a prova do Enem. É bastante importante você lembrar que esses temas novos, temas pertinentes, devem ser cobrados na prova do Enem. Por exemplo, a presença da pandemia do Covid-19, né? A gente tem que ficar atento a esse tema. E também aos temas que vêm junto ao tema da pandemia do Covid-19. Por exemplo, sistema imunitário. Bem, mas nesta aula em especial, eu quero falar para vocês sobre os isotipos, ou seja, as proteínas que nós chamamos de imunoglobulinas. É claro, nós também podemos chamar, e fica bem mais fácil, de anticorpos. Porque quantas vezes você lê uma matéria da imprensa, enfim, você ouve, assiste um vídeo e fala de IgG, de IgM, quantas vezes está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Então, pessoal, eu trago para vocês esse tema que eu tenho certeza que você vai aproveitar e muito este ano nas provas do Enem e vestibulares. Vem comigo falar de isotipos de imunoglobulinas, que são proteínas e que nós costumamos chamá-las de anticorpos. Vamos sair na frente. Então vamos lá, vamos falar desses isotipos? Isotipos importantes que fazem a nossa defesa, ou seja, vamos falar de uma linguagem dentro daquilo que se espera de uma prova de vestibular, ensino médio, ok? Essa aula é para você de ensino médio, você que quer ser aprovado no Enem e nos vestibulares. Isso poderá cair na tua prova. Bom, nós vamos chamar de imunoglobulinas, então a gente pode observar aqui imunoglobulina. Lembrando que imunoglobulina é a mesma coisa que proteína, é uma proteína, só que ela é uma proteína especial, ela é uma proteína de defesa imunitária, é uma proteína que combate antígenos. Também lembrando que antígenos são também proteínas, porém estranhas ao nosso organismo. É daí que vem essa nomenclatura IG alguma coisa. IG que acompanha uma outra letra. IgG, IgM, IgD, IgA, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer agora. O primeiro isotipo é esse isotipo chamado IgG. Já para você memorizar, já para ficar aquela coisa na tua cabeça, para nunca mais esquecer, tu vai lembrar desse G aí, ó. Olha só, eu tenho um I de imunoglobulina e ele é um IgG. Memoriza este G aqui, ó, e pensa na palavra que você nunca mais vai esquecer, na palavra gravidez. Daí você vai lembrar, olha só, professor, eu não havia pensado nisso. G de gravidez, exatamente isso. E você vai entender o porquê que é importante usar esse recurso de memorização do IgG gravidez. Beleza? Muito bem. Então, vem comigo olhar as principais características desse anticorpo. A primeira delas, vamos fazer assim, ó, é um anticorpo importante porque ele é produzido na fase tardia da infecção e geralmente, pessoal, ele é detectável a partir do 14º dia de infecção. Bem, veja só, então nós estamos falando de alguém, e vai ser bem importante você também ver o meu próximo vídeo, onde eu estou fazendo uma demonstração dos testes de anticorpos. Se liga nesse próximo vídeo aí. Está aparecendo aqui em cima no card para vocês. Então, por que é importante? Uma pessoa que apresenta essa proteína, este IgG, este anticorpo reagente ou positivo, por exemplo, somente este, significa em relação ao vírus Covid-19 que ele já teve contato com esse vírus. E se ele já teve contato com esse vírus, já faz algum tempo, talvez até mesmo 2 semanas. Não significa que ele já está doente, ou melhor, que ele está doente. Significa que ele já talvez tenha tido até mesmo imunização em relação a esse vírus. Porém, enquanto se fala em imunização, há ainda um grande ponto de interrogação
para saber se você adquire o vírus Covid, se você tem imunidade permanente ou por quanto tempo. Essa é uma pergunta que ainda não tem respostas, beleza? Memorizou isso? Então, é um tipo de anticorpo que quando você produz, já faz algum tempo que você teve contato com o antígeno, beleza? Bem importante. Mas continuando, observa só. Sua presença é essencial em um processo anti-inflamatório. Então, se a gente estiver num processo inflamatório, nós vamos produzir esse anticorpo que está mostrando que nós estamos fazendo uma contrapartida à inflamação, ou seja, um processo anti-inflamatório. Ou seja, estamos tentando combater uma ação inflamatória, por isso o processo anti-inflamatório. Se ligou? Muito bem. Outra coisa importante que eu também destaco para vocês, olha só, vamos colocar assim que fica melhor. Além disso, é responsável por armazenar a memória específica contra um vírus. Então, não é à toa que nós estamos falando tanto de Covid-19 e se fala tanto em anticorpo, em IgG e IgM. Nunca se falou tanto nesses dois tipos de anticorpos, pessoal. É por isso que eu estou preparando esta aula para você aí que vai fazer vestibular e Enem, ficar ligado e se dar bem nessa prova. Agora você vai entender o porquê do G de gravidez. Olha só, protege os recém-nascidos por ser o único capaz de atravessar a placenta. Então significa que é um anticorpo que protege o recém-nascido porque ele vem da mãe para a criança, para o recém-nascido, durante o processo gestacional, para protegê-lo. Um dos primeiros anticorpos que essa criança vai ter em relação à sua imunidade. Agora, não é o mesmo anticorpo que a criança recebe no aleitamento, aquilo que se fala de colostro, né? As primeiras mamadas, a criança também adquire anticorpos, mas não é IgG. Você vai ver daqui um pouquinho qual é o anticorpo que uma criança adquire na amamentação. Claro que isso tudo vem da mãe, beleza? Então é IgG de G gravidez, beleza? Muito bem. O que mais? Agora, pessoal, eu trago para vocês dois outros anticorpos. Um deles muito difundido, porque tem muita relação, talvez, com você. Por exemplo, se você tem alergias, certamente você consultou com um médico especialista, por exemplo, e ele pediu para você fazer alguns testes de imunidade. Talvez você já tenha feito, inclusive, esse teste aqui, onde detectou a presença deste anticorpo. Qual é o anticorpo? Estamos falando agora do anticorpo IgE. Então, você vai automaticamente, quando se falar em IgE, você já vai pensar assim, olha, professor, memorização, técnica de memorização, IgE, tu vai lembrar de alergias, beleza? Antes o G deu para combinar G de gravidez, mas agora pensa IgE de alergias, se ligou? Muito bem, então vamos ver quais as funções do IgE. Bom, é localizado na superfície dos mastócitos e basófilos. Então, professor, o que significa mastócito e basófilo? Bem, o mastócito é uma célula importante que tem por função, por exemplo, produzir a heparina e a histamina. A heparina é uma substância anticoagulante e a histamina é uma substância vasodilatadora. E essas duas substâncias entram em ação bastante quando a pessoa está desenvolvendo um processo alérgico, por exemplo. Então, por isso que o mastócito deve ser acionado. E lembrando que esse anticorpo ele está na superfície desta célula chamada mastócito. Mas também eu citei a palavra basófilo. O que é um basófilo, professor? Já é uma célula, um glóbulo branco, é um leucócito. O basófilo é classificado como glóbulo branco granulócito. Então ele é um leucócito ou glóbulo branco granulócito. E ele está em grande atividade quando a pessoa está em uma resposta imunológica em relação a alergias.
porque ele também tem relação com a heparina e a histamina. Ele também estimula a produção da heparina e da histamina. Por exemplo, se você tem em casa aí, já fez um hemograma, um exame de sangue, e aí você pega esse exame de sangue e dê uma olhada na quantificação, no total dessas células, principalmente nos basófilos, que você produziu no teu exame. E compara, porque normalmente ao lado tem uma legenda com a tua idade, com o teu sexo e a quantidade que você deveria ter no teu organismo naquele momento se você não tivesse nenhum problema. E faz a comparação. Normalmente, numa situação como essa, nós temos um processo de forma geral chamado, é bem importante lembrar, nós temos um processo de aumento de glóbulos brancos. Então, esse processo é chamado leucocitose. É o aumento do número de glóbulos brancos, mas em especial do basófilo. Leucocitose. Beleza? Muito bem. Então, olha só, continuando nesse tema, então, extrema importância no combate a alergias, como nós falamos agora, mas também está relacionado a processos de verminoses, pessoal. Como assim, professor? Verminoses, eumintos. O que são eumintos? São vermes cilíndricos, como, por exemplo, as lombrigas. Então, quer dizer que eu também posso estar associando o anticorpo IgE a processos parasitários. É assim que o teu médico interpreta e segue protocolos clínicos para saber qual é a terapia medicamentosa que ele vai administrar para você, por exemplo. Muito bem, vamos agora falar do IgD. O que nós temos para falar do IgD? Bom, esse IgD, anticorpo imunoglobulina IgD, olha só, embora os cientistas ainda estudem sobre a atuação desse tipo de imunoglobulina, esse anticorpo, ele ativa algumas células que protegem o nosso organismo. Então, claro que ele tem função. Ele ativa algumas células de defesa. Então, daria para usar um conceito para esse tipo de anticorpo IgD, que ele é também chamado de apresentador de antígenos e que ele ativa algumas células para poder fazer função específica de defesa. Professor, mas que tipo de célula essa imunoglobulina poderia estar associada? Bem, principalmente células que correspondem, por exemplo, a uma função muito rápida no sentido de defesa imunitária. Então, estamos falando de uma linhagem, por exemplo, celular, onde nós podemos citar linfócitos T, podemos citar linfócitos B, principalmente porque eles induzem, por exemplo, a produção de anticorpos, e os linfócitos T, que são especialistas na defesa imunitária. Esse tema nós vamos abordar melhor numa outra aula, para não ficar muito extensa a nossa aula, beleza? Muito bem. Então vamos agora falar de um outro grupo de imunoglobulina. Aí, professor, qual é agora? Agora vamos falar da imunoglobulina M, do IgM. Acompanhe comigo. Bem importante porque quando produzido na fase inicial de algumas doenças, o IgM apresenta maiores quantidades. Talvez você esteja neste momento bastante ligado nessa explicação, porque se você fez um exame e você positivou em relação ao Covid-19, se o teu exame deu um resultado positivo ou então reagente para o IgM, significa que a tua infecção ela é muito recente. Porque esse tipo de anticorpo, de imunoglobulina, é produzida na fase inicial da doença, principalmente em relação ao vírus Covid-19, beleza? Então, olha só. Outra coisa importante é que ele é encontrado na superfície dos linfócitos B. Por quê, professor? Porque os linfócitos B, eles se transformam em plasmócitos e depois os plasmócitos produzem anticorpos, ok? Outra coisa importante, são produzidos na fase aguda da doença. Como eu falei agora há pouco, quando a pessoa está com os sintomas bastante intensos da doença, bem no início, nós temos a produção desse tipo de anticorpo. Bom, no caso do Covid-19, a produção inicia-se em torno do 5º ao 7º dia da infecção. Isso é importante, hein? Porém, é recomendado
a pessoa aguardar até o 10º dia para realizar o exame e ter a detecção confiável. Sabe por quê? Porque tem casos de pessoas que têm um falso positivo. Então, nem sempre se você foi positivado para o Covid-19 com exame IgM, essa sorologia IgM, quer dizer que você está doente. Então tem que tomar um pouco cuidado com isso e o teu médico vai saber avaliar e informar você de forma correta. Beleza? Muito bem. Então vamos para mais um anticorpo agora. Agora, turma, vamos falar do IgA. Assim que, como eu falei anteriormente do IgG, bem no início da aula, eu falei IgG e eu comentei G de gravidez. Agora eu vou fazer o seguinte, para fazer memorização, eu tenho IgA. Tá bom, professor, eu entendi. Mas esse A, professor, tem a ver com o quê? Para eu memorizar, já que é muita informação. Então, tem a ver com aleitamento. É A de aleitamento. Tem coisas, pessoal, que a gente precisa usar como recurso de memorização para facilitar as nossas vidas. Tá bem? Então, essa é uma delas. O A é de aleitamento e daí você não vai esquecer mais. Bem, professor, vamos lá então, vamos ver as principais funções? Vamos lá. Essa espécie de imunoglobulina protege o corpo contra infecções. Ah, beleza, professor, todos os anticorpos protegem. De forma geral, todos protegem. Mas, olha só a especificidade. Usando como principal forma de combate, por exemplo, as mucosas. As mucosas. Como assim, professor, mucosas? Nós temos assim, mucosa do corpo, como saliva. Nós temos também a mucosa gástrica, nós temos o suor, que não é uma mucosa, mas é uma secreção. Temos também, por exemplo, as lágrimas. Então, é uma forma de defesa importante. Bom, você pode estar pensando agora um pouco sobre a imunidade, sobre o sistema imunitário. Nós temos basicamente duas frentes importantes de sistema imunitário, que é o sistema imunitário inato, que é aquele que a gente já nasce com, como a pele nos defende, as lágrimas, a saliva. Esse é um sistema de defesa chamado sistema de defesa inato. E existe um outro sistema de defesa chamado adquirido, aí onde entram, por exemplo, os anticorpos. Como você observou agora na descrição do IgA, então significa que é uma mistura de funções. Nós estamos envolvendo tanto o inato como também o adquirido. Por quê? É uma espécie de imunoglobulina, como o próprio texto está informando, que protege o corpo contra infecções, usando como principal combatente as mucosas. Então ele vai estimular, por exemplo, uma defesa minimizando uma inflamação, uma infecção e depois uma inflamação via anticorpo, via mucosa, secreção corporal. Então, bem importante fazer esta relação do IgA. Agora, né? No início da minha aula eu falei sobre qual é o anticorpo que atravessa, por exemplo, a placenta. É o IgG da gravidez, placenta na gravidez. Mas eu comentei também com vocês que no leite materno nós também recebemos anticorpos. Qual é o anticorpo que recebemos no leite materno? É o IgA de aleitamento, A de aleitamento. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado a cada um de vocês e vamos aguardar nessas provas que vem pela frente aí, Enem e vestibulares. Se cair isso, você acertar, vem aqui no meu canal e me informa, ok? Beleza, até mais, tchau, tchau.